DDG Cash, empreendedorismo e investimentos. Um oferecimento da BP Investimentos, a nossa assessoria de expertise. Fala, gamers, tudo bem? Hoje estamos aqui com o Renato Ometo, responsável pela parte de ações da Maior Capital. E, Renato, primeiro eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, por favor. Beleza, obrigado pela oportunidade aí, tá voltando a falar com vocês. Meu nome é Renato, como já mencionado, estou aqui na Maior tem quase 3 anos já. Começamos uma estratégia de equities, o fundo completa 24 meses, né, em setembro agora de 2019. Enfim, começamos uma estratégia aqui, a Maior é uma casa que é uma das mais antigas do mercado, foi fundada pelo Luiz Fernando Figueiredo, já praticamente 15 anos atrás, e hoje a gente acabou desenvolvendo aí 3 áreas. Então são 3 pessoas, uma que toca a parte de real estate, uma que toca a parte de macro, eu sou responsável pela gestão de renda variável, o Luiz é o nosso COO, né? Então ele nosso CEO, não COO, e ele acaba que se envolve em todos os comitês, mas hoje já está mais na parte, né, fica tudo no institucional e olhando as áreas, as caixinhas, os riscos, etc. Enfim, estamos com pouco mais de 6 bilhões de reais sobre gestão e super aí otimistas com o cenário de Brasil que está pintando por aí. Exatamente. E Renato, falando um pouquinho mais de você, quem era Renato antes do mercado financeiro, como o Renato se encontrou no mercado financeiro, conta pra gente. Acho que, bom, do meu lado, assim, eu sempre trabalhei no mercado financeiro, mas eu comecei em empresas, né? Então eu tinha uma pessoa que eu admiro muito hoje, ainda obviamente muitas pessoas aí devem dividir isso, mas eu tive o privilégio de conhecer um dos 3 caras da Ambev, né? Que era o Beto, muito cedo, e aí eu faço caça submarina, que é um hobby meu pessoal, e ele fazia, e conhecia ele porque ele comprou um terreno vizinho de casa, e começou a pescar, e um dia eu pedi, né, obviamente, olhava lá, puta barco, mal comeu, um negócio legal, e eu pegava mais peixe que era mais novo, conhecia o lugar, né, e enfim, aí a gente se conheceu e um dia fui saber que ele era, né, uma pessoa que tinha trabalhado no Banco Garantia, e eu estava na faculdade já, e você lia muito livro, muita coisa sobre Banco Garantia, venda, quando eles criaram a GP, Ambev, enfim, isso era 2002, então já tem bastante tempo. Aí eles estavam começando, né, toda a internacionalização da Ambev naquela época, já eram grandes, obviamente, mas nada perto do que são hoje em termos de alcance assim, mundial. E aí eu acabei começando como estagiário nas empresas dele, depois de 1 ano e meio, 2 como estagiário, eu por ler muito jornal, eu tinha um interesse muito grande em ações, porque o que eu tocava ali eram projetos, né? Então eu passei pela Americanas.com, depois pela Gafisa, e eu acabei olhando outras empresas, e não é que eu não achava a dinâmica o dia a dia tão dinâmico, mas lendo o jornal, o noticiário, vendo Bloomberg, etc., eu falei, esse negócio de mercado financeiro com ação do dia a dia. Não era aquilo que você estava, que você queria. Parece que é muito mais dinâmico, muito mais legal. E aí, né, fui pedir um conselho, e ele acabou me indicando para uma asset que hoje, obviamente, todo mundo conhece aqui no Brasil, que é a Constellation, e as 2 pessoas que tinham saído para fundar a Constellation, que era o Florian e o Eduardo, eles trabalhavam com o Jorge Beto Marcel num antigo family office chamado Vultor. E aí eu acabei entrando lá, passando e ficando alguns anos lá para aprender a parte de análise, e aí posteriormente acabei indo para fora em 2006. Eu fui para os Estados Unidos e morei 10 anos lá. E depois você morou nos Estados Unidos e voltou já direto para Mauá? Aí eu fiquei 10 anos lá, dos quais rapidinho, assim, 7 anos num fundo americano, que a gente chegou a ser o maior fundo de commodities do mundo, ações e commodities, né, com 13 bilhões de dólares. Acabei voltando a trabalhar para eles numa casa que chama 3G Capital, fiquei em Nova York lá também um tempo, e aí em 2012 eu acabei voltando para o Brasil por motivos pessoais, e acabei vindo para cá. Aí nesse meio tempo entre sair da 3G e vir para Mauá, eu fiquei 3 anos e meio numa casa que chama Explora, e a Explora ela foi fundada pelo Edu, que cofundou a Constellation. Então, mais ou menos, eu trabalhei em 4 lugares, 3 lugares foram todos similares entre as pessoas, né, por conhecimento e afinidade.
só a parte da empresa americana, que foi aí que também foi um aprendizado, um baita aprendizado, etc. Mas eu sempre fiquei quase que em casa. E aí, em 2017, o Luiz me convidou, depois de bastante trabalho assim, de desenvolver business plan, de né, tentar entender o que a gente ia precisar em termos de análise, gente, custo, área, tamanho que podia ser, e obviamente vislumbrando aí essa taxa de juros que está chegando, já chegou a patamares extremamente baixos, mas ainda tem um espaço ainda para cair, que isso inerentemente ia trazer um fluxo, um apetite muito maior para a parte de ações. E a gente queria estar onde a gente está hoje, né? Obviamente, chegamos aqui muito bem, então a performance está super, super legal, super boa do fundo, mas era um projeto, né, que se tornou realidade já pelo tamanho, assim, que a gente começamos com 30 e poucos milhões de reais, hoje a gente está com 500 milhões de reais, e com a equipe completa. Então, o fundo fez agora 2 anos, a equipe está completa, sou eu, tem mais uma sócia e 4 analistas, enfim, então a gente está bem, bem otimista aí com... Uhum. Mas hoje vocês estão sem dúvida no caminho certo. Eu tenho acompanhado também a rentabilidade do fundo e é excelente. Mas, querendo ou não, essa sua filosofia de investimentos, ela vem muito também do Renato Pessoa Física, podemos dizer assim. Ele começou desde lá de trás, você desde a faculdade já investe, desde quando você criou essa cultura de investimentos e começa a trajetória. Eu acho que eu tenho uma curiosidade que eu fui... não sei se eu sou burro o suficiente ou eu consegui aprender muito com os próprios erros. Obviamente, muito mais acertos que erros, mas a curiosidade, eu nunca comprei renda fixa na vida. Então, eu não aproveitei nada do CDI e da fartura que todo mundo aproveitou durante anos de Brasil, porque eu acreditava que eu ia ganhar muito mais dinheiro no mercado de ações. Então, tudo que eu podia, né, obviamente nas casas que eu trabalhei, era o meu dinheiro no fundo, e né, nas casas que eu não, assim, em mercados que né, a gente tem as restrições de não comprar coisas fora e até a filosofia de sempre reinvestir no fundo. E como eu sempre trabalhei com ações, então meu dinheiro sempre tive onde eu estava. E eu, assim, o mínimo que eu tinha por fora de investimento era dinheiro para pagar conta, pagar aluguel, depois mulher, filha, etc. Então assim, eu via aquela taxa de juros, mas eu sempre achava que eu ia conseguir bater ela. Né, e mesmo assim, acho que como é que você fala, né, cara? Pessoa teimosa, fala, pô, mas CDI aqui tudo bem, mas porra, olha essa empresa, olha quanto essa empresa vale, olha quanto gera de caixa, pode pagar dividendo, olha o mercado que ela tem, olha o dono, pô, isso aqui vai subir, vai triplicar, eu não vou ter esse ganho no CDI. E falar disso agora é fácil, né? Exatamente, mas assim, exatamente, é o que a gente fala hoje, que a gente mostra os gráficos, né, de bolsa, e aí quando você olha o CDI para onde chegou, o quanto essas carteiras que estavam todas ou muito atreladas, né, com renda fixa, com ganho ali, basicamente você tinha uma ideia do quanto você ia ter no final do ano, hoje em dia você vai continuar tendo esse ganho, mas muito mais baixo. E aí esse dinheiro ele vai ter que procurar algum ativo mais relacionado a risco, não vai ser só ação, né? Mas você tem os fundos imobiliários, alguns CRIs, CRAs, etc. Mas na época eu poderia ter, né, sido acomodado de falar, não, deixa aí render no CDI, que nos últimos 15 anos deu pelo menos uns 13,5% a 14% ao ano, enquanto que o fundo de ações, né, os fundos, não vou falar o fundo de ação, porque assim, os fundos que eu fui, graças a Deus, sempre tive, não sei se foi sorte ou competência, de eles terem batido muito a bolsa. E se eu preciso até pegar um dia o histórico de todos, né, que eu tinha, assim, dos períodos que eu entrei, para ver quanto foi isso em relação ao CDI. Mas se você pegasse só a bolsa em si, né, que até a gente fez uma matéria com a Infomoney agora, foi muito mais dividindo o porquê que pessoas com pouco ou menos conhecimento sobre a bolsa, sobre ações da bolsa, deveriam se interessar ou aprender mais sobre fundos ou pessoas que tenham casas que tenham uma gestão um pouco mais ativa, que realmente no longo prazo, ao longo tempo, você consegue se diferenciar um pouco do que aqueles que simplesmente acham o Bovespa vai subir. Então o Bovespa ele é composto por um número bem grande de empresas, por pesos, né, cada uma diferentes aí, pesos relacionados à liquidez, setor, tamanho de empresa, etc., que às vezes você comprando só o índice, você não necessariamente vai estar tendo a sua rentabilidade maximizada. Você pode explorar melhor os momentos e as oportunidades. Com certeza. Então, assim, a gente, né, pessoas que nem a gente aqui, obviamente o Brasil é muito competitivo nisso, tem muita gente boa fazendo análise de ações, análise de empresa, então com análise fundamentalista, você juntando essas empresas aí,
às vezes, que compõem o portfólio ao longo de 12, 24, 36 meses, que são horizontes que a gente costuma olhar para essas empresas, você tem um ganho, né? A gente começou o fundo tem 2 anos, em rentabilidade bruta, eu sempre falo bruto, o Jonatas não gosta, nosso comercial, ele fala que tem que pegar a líquida, que eu fico, como eu recebo a cota bruta todo dia, eu fico lá na cabeça, mas a gente praticamente dobrou o capital, então a gente tem quase 50% de ganho em cima do Bovespa, né? Então a gente deu 90% até o mês passado, bruto 91% contra um Bovespa de 40 e poucos. Enfim, mas assim, obviamente, né, tem períodos aí, não são períodos só muito bons, tem períodos que a Bolsa ela sofre, o Brasil é um país, terceiro mundo, vamos dizer assim, mas é um país emergente, onde o apetite para o investidor estrangeiro tem sido muito baixo, a gente tem uma estabilidade política muito grande, sempre competiu muito com a taxa de juros muito alta. Hoje em dia, com esse processo de cortes aí subsequentes que a Selic teve ao longo dos últimos 2 anos, chegamos nesse patamar que a hora que você coloca a inflação, você tem um juro que é praticamente zero, né, um juro real. E aí as empresas, né, quando você olha também as empresas da Bolsa, a gente vê uma Bolsa extremamente saudável, nunca vista antes, né, pelo nível de alavancagem das empresas, por 2 coisas, né, foi muito um processo de desalavancagem dessas empresas e um processo de geração de caixa muito forte, onde essas empresas puderam repagar a dívida, investiram dinheiro e ficaram com a capacidade ociosa também boa. Então qualquer solavanco aí que a economia possa ter e o PIB comece a responder, basicamente tem muita indústria aí que o investimento já foi feito, então ele só passa a se beneficiar dessa capacidade ociosa toda dele. E as empresas, tem muita empresa pagando muito dividendo no Bovespa, tem muita empresa, acho que nosso portfólio hoje, ponderadamente, ele gera um crescimento de lucro dessas empresas de quase 32%, né, para o próximo ano. Então você fala, um negócio, um portfólio que vai crescer lucro 30% contra uma economia que quase não cresce e uma taxa de juros que é extremamente baixa, então muito provavelmente essas empresas vão estar a patamares muito maiores aí nos próximos 12, 18, 24 meses. Então a gente tá super assim, animado com o desenvolvimento das empresas, com os resultados que elas vêm apresentando, e com todo, né, o nosso a gente circulando aí com as conferências, nos bancos, nas empresas em si, que a gente, né, tenta visitá-las quase que corriqueiramente, eles estão aqui, o pessoal, para bater um papo sobre a empresa, a gente fica muito animado. E aí quando você conversa com pessoas das economias real, né, que são pequenas e médias, você vê um pessoal ainda muito desanimado, que a economia parece que ainda não pegou. Mas acho que assim, a Bolsa está ainda vivendo um mundo à parte, e tomara que o Brasil passe a acompanhe esse nível de crescimento ou próximo. E a gente vê muito, essa queda da taxa de juros para o Brasil é maravilhosa, o juros está muito alto, mas no mundo todo o juros já está chegando a zero. E se fala muito em uma recessão dos Estados Unidos, em uma desaceleração do crescimento. Como você acha que o Brasil pode enfrentar essa recessão mundial e que o mundo, os Estados Unidos, ele chega ao final de um ciclo de alta e o Brasil, ele iniciando esse ciclo de alta, como é que ele pode enfrentar isso para continuar crescendo? Então esse é um ponto interessante que, obviamente, essa é a pergunta de $1 trilhão. É claro. Então, assim, a gente acaba que lê muita coisa, obviamente lá de fora, né, eu sempre, assim, acho que morar fora trouxe uma experiência muito legal para mim, porque eu na época, eu vim para o Brasil todo mês, né, literalmente todo mês, nos 10 anos que eu morei lá, porque a gente fazia muita coisa com o Brasil. E às vezes a gente vinha para cá e a indústria de fundos, as empresas, não que elas não ligassem porque estava acontecendo no mundo, mas parecia que eles viviam numa bolha aqui. E aí você olhava assim, não, mas aconteceu alguma coisa no mundo, não, mas pô, o que vai entregar de lucro? E hoje em dia, todo mundo passou a dar um risco um pouco maior aí para essas variáveis que a gente tem. E obviamente o mundo, né, você está num momento, bom, sempre teve, nunca foi fácil, né, mas a gente tem ficado no holofote de um mundo um pouco mais sensível, acho que a tensões geopolíticas, né, você tem essa guerra comercial China e Estados Unidos, que parece que ambos os lados já perceberam que é uma destruição de crescimento de PIB mundial, que nenhum dos dois lados, né, podem se dar o luxo de perder. A China muito
muito por ser uma economia muito galgada em crescimento econômico, né, e ainda é o motorzinho do mundo. Os Estados Unidos, uma economia que vem aí, o que dizem os mais experientes, né, que a gente lê bastante, mas que as economias passam ciclos e as recessões elas acontecem a cada 7 anos, mais ou menos. E se a gente olhasse a Bolsa Americana, não teve essa correção já praticamente quase há 9 anos. Né? Então a gente vem num mercado de ascensão, que é do S&P, do Dow Jones, da Nasdaq, desde meados de 2009, né? Saiu da crise de 2008, 2009 para 2010 a Bolsa começou a subir, nunca mais parou. E a gente tem, acho que o que mais me assusta, assim, que me deixa um pouco mais incomodado, obviamente você não sabe de onde vem da onde vai vir o fogo, né? Da onde vai vir a turbulência. Mas a gente, assim, como investidor, nenhuma pessoa no mundo hoje, nenhum presidente do Banco Central, ninguém vivo hoje viu qual seria a consequência, né, de o fim de um QE, né, que é esses movimentos expansionistas que tiveram aí através dos Estados Unidos e Europa, e obviamente as taxas de juros para estimular a economia. Então nunca ninguém soube a consequência, de um fim de uma moderação, de uma parada de estímulos monetários que foram injetados na economia, e por quanto mais tempo os bancos centrais aguentam fazer isso. Então basicamente a gente, Brasil, vem num ciclo um pouco mais lento e tardio, né? Então a hora que parece que o mundo está começando a acabar a festa para apagar a luz, a gente está começando a pegar, né? A gente vai ficar dançando sozinho ali, mas a gente se junta, né, a esses países aí com juro muito baixo, para os nossos patamares, eu diria que é de zero, né? Você compara com os outros, porque é muito baixo em relação aos padrões que a gente costumava ter, e fica um pouco dessa aflição, mas também ninguém sabe quanto mais tempo a economia tem, porque tem tanto artifício que o pessoal vem bolando aí, que acaba que né, a gente, no fundo, aqui na casa, a gente costumamente tenta comprar um pouco de proteção quando acha coisa barata, tenta fazer umas estruturas de vender alguns papéis quando eles chegam a preços um pouco mais elevados do que, né, deveriam, se antecipam um pouco ao longo do tempo, mas é inerente, assim, o meu maior conforto é que toda essa liquidez, então hoje, pelo menos numa crise sistêmica igual a gente teve em 2008, ela não é uma crise que hoje seria facilmente instalada, porque todo esse dinheiro, essa liquidez, ela não estão nos balanços assim, dos bancos que nem você viu lá atrás, dos mortgages, dos loan back mortgages, e o pessoal que tomava leverage algumas centenas de vezes em colaterais de empréstimos, etc., que foi o que colapsou. E aí os bancos foram junto, porque todos os derivativos, etc., estavam em alguns desses bancos. Então, com essa regulamentação, o sistema está muito mais controlado, mas não necessariamente dá para dizer que estamos livres, né, de um colapso em alguma parte do sistema, né, que faça com que a economia como um todo venha a sofrer e a gente aqui ponha um bloco de gelo em cima da nossa euforia. A economia brasileira ainda não traz apetite para o investidor internacional, mas com a economia realmente trazendo esse apetite, uma possível desaceleração lá fora vai trazer esses investidores para buscar risco. Acho que eles né? vão procurar um pouco de crescimento, né? E hoje a gente não tem o crescimento necessário ainda para os investidores considerarem o país ainda. Então a gente passou, né, por alguns desafios aí que obviamente todo mundo é muito fácil criticar, mas se a gente olhar o que a gente tinha, o que a gente tem hoje, eu diria que a gente conseguiu passos muito importantes para a prosperidade do Brasil, né? Que foi a aprovação da reforma da Previdência, com números acima do que todo mundo até esperava, a rapidez com que isso passou, apesar de ter vários solavancos no meio do caminho, e também a reforma da tributária que está começando a ser encaminhada. Agora, Brasil, você não está, não é anormal nesse meio do caminho acontecer alguma delação, uma lava-jato, alguém ser preso, e aí você é pego de surpresa e você tem uma correção aqui que acaba sendo muito dolorida num período curto de tempo. Mas acho que se você pegar a somatória do que já foi conquistado e um pouco do que a gente tem da trajetória, dado que o mundo fique mais ou menos um pouquinho pior, a gente ainda tem bastante coisa a entregar, né? O que eu falei da capacidade ociosa e de crescimento de PIB, que até agora não veio. E você tem uma taxa de desemprego gigante, que essa força de trabalho, se a economia começar a aquecer, e acho que um dos sinais que para mim já fica um pouco mais claro de que isso possa, né,
por vir, eu acho que assim, os dados de desemprego possam começar a estar um pouco mais, menos, né? Menos, não, ruins eles ainda estão, mas a área de construção civil está indo muito bem, e isso emprega muita gente. Então você já tem bastante coisa e tem uma oferta muito grande, então talvez outras indústrias comecem a passar por isso. Tem muito espaço aí pela frente. Tem muito Tem espaço. Agora uma curiosidade, eu particularmente entrevistei pessoas que viveram muito o mercado brasileiro e que elas têm esse pensamento aqui sobre o cenário brasileiro. Você viveu muito tempo nos Estados Unidos e eu queria saber o que é que você acha que dessa sua experiência nos Estados Unidos você consegue trazer de diferencial para aplicar aqui no Mauá? Sim. Primeiro que é não olhar o Brasil como centro do, né, se a gente faz aqui, a gente tem que entender que o Brasil é um país muito exposto ao PIB agrícola e a commodities. Sim. Então, qualquer coisa que chacoalha a gente tem uma correlação com a China muito grande e aos tradings mundial de fluxo, né, de commodities. Então, essa guerra comercial afeta de alguma maneira aqui. Então, se a China, se os Estados Unidos impõem prêmio para uma tarifa, né, para as importações de commodities da China, a gente se beneficia aqui, porque o fazendeiro vai receber um prêmio mais alto para a soja e para o milho, vamos supor. Brasil é um dos poucos lugares do mundo que você consegue crescer a área agrícola, né? Então, Estados Unidos é um país com uma área limitada e aquela área agrícola todo ano ela rotaciona para as culturas que tiverem mais rentabilidade. Tá? O produtor ele vai escolhe se ele vai querer ter milho, se ele vai querer ter trigo, se ele vai querer ter algodão, se ele vai querer ter soja. Aqui no Brasil ele praticamente ainda vai conquistando muito a conversão de pastagem em safra, né? E acho que olhar de lá é que assim, isso é basicamente eu aprendi nessas casas que eu trabalhei, que obviamente uma 3G, né, o outro fundo que eu trabalhei, o Osprey, assim, as coisas aqui no Brasil dão errado, isso assim, o Marcel já falou em várias entrevistas, então se você acha que vai dar errado, vai dar mais errado ainda, que assim, quando você abre, né, isso que o Luiz falou, que o Stuberg, né, que você abre o sapão e tem ainda um outro sapão lá debaixo dele, então tem que tomar cuidado, porque o mercado aqui, ele em períodos de euforia, ele tem uma liquidez, depois ele passa a não ter, né, que basicamente a janela sai. Então daí uns conceitos que eu adaptei para o fundo, então tem muita gente que olha, pode ser até nosso portfólio, outros portfólios, fala, pô, como é que você tem Renner? Pô, como é que você tem Magazine Luiza? Poxa, olha o múltiplo, tá muito cara. Como é que você tem, outro nome que eles me questionam geralmente em valor, o IRB pelo price to book value, mas Renner, Blue, acho que eu já lembro, tem outro nome que sempre me perguntam, e aí a Intermédica, né, que a gente tem uma posição grande em Intermédica já há bastante tempo. Então assim, a gente costuma olhar o que é o mercado que essas empresas podem conquistar. E aí quando eu não só meramente olho o múltiplo, a gente olha todas as contas, DCF, conta, etc., mas assim, as coisas boas no Brasil sempre foram caras, né? Então se você olha nomes como Ambev, WEG, Lojas Renner, enfim, agora Magazine Luiza, todas essas empresas, se você olhou sempre aquele cara que não pagou pelo múltiplo porque achava que tinha uma outra mais barata, sempre tinha uma mais descontada, que era o patinho feio, o cara que investiu nesse blue chip foi o cara que se deu melhor, porque você tem uma acomodação de capital de quando as pessoas, ou investidores de fora, ou mesmo, os mesmos daqueles, pagam pela qualidade. A Bolsa Brasileira é um lugar limitado de número de ativos, né? Você não é igual a Bolsa Americana. A minha frustração de trabalhar mais com o Brasil do que lá fora é que lá fora eu queria comprar uma empresa que fazia telefone e tinha uma empresa listada na Bolsa. Eu queria comprar uma empresa que fazia caneta, tinha uma empresa listada na Bolsa. Eu queria me proteger com a empresa que vendia insumo para a empresa que comprava caneta, que fazia caneta, eu tinha uma empresa para fazer um hedge. E aqui não, né? Aqui você acorda todo dia com aquela mentalidade de, será que eu preciso ter Ambev? Será que eu tenho que ter mais Ambev? Será que minha Magazine Luiza está certa? Será que eu preciso ter outra coisa? Então é sempre os mesmos nomes numa piscina pequena. Exatamente. E aí eu acho que a gente está entrando numa nova fase onde vai vir muita coisa para a Bolsa, né? Vai ter muita empresa boa, empresa ruim, empresa média, mas você vai ter uma oferta de ações aí pelos bancos de investimento, deve ter um pipeline bem grande aí de possíveis IPOs e vai ter bastante coisa sendo privatizada. Então você vai ter bastante oportunidade aí para se divertir. Não vai ser uma variedade tão grande, mas eu acho que aqui, né, que eu falei, uma filosofia nossa é comprar ativos bons a preço razoável. Então nessas correções que a gente já passou aí por algumas nesses 2 anos de fundo,
a gente teve a oportunidade de comprar coisas que a gente queria ou aumentar posições que a gente queria por ter tido a oportunidade dessas correções momentâneas de 15%, 20% de Bovespa, 10%. E aí tinha ação, sei lá, uma Petrobras caiu quase 30 e poucos por cento quando o Pedro Parente saiu. A gente foi lá, aproveitou e montou a posição em maio de 2017. Parar de buscar um pouquinho maio a de 2018. cópia e o preço perfeito. Exato. E buscar mais a empresa realmente consolidada. Que você consegue vislumbrar o que ela vai entregar e não ficar tentando soprar um negócio que Perdeu não medo um lugar. pouquinho de olhar aquela empresa que se multiplicou por tantas vezes e olhar o que ela pode se multiplicar ainda, né? É o que a gente vê, o que eu falei, essa piscina, né? Então você pega hoje, exemplo assim, 2 segundos, mas Magazine Luiza, a maior tese, tirando que eu acho que ela é a melhor player de todos os outros 2 competidores em relação de empresa, já está num patamar aqui, as outras estão tentando olhar, inovar e tentar chegar, mas ainda estão muito longe. E a piscina de espaço, né, e oportunidade para ela é muito grande, porque hoje o varejo brasileiro, segundo a McKinsey, ele não é mais que 7% do varejo total do Brasil, o e-commerce, né? Então imagine se isso for para 15, 20, é um volume total tão grande de vendas que você pode capturar e num custo tão mais baixo, porque você não carrega lojas físicas muito grandes, que isso é exponencial. E aí o cara que é melhor, ele vai nadar sozinho e vai conquistar mais espaço. Ele não está competindo, né? Não é o caso de uma empresa das adquirentes de cartão de crédito que ficaram aí se degladiando e lutando entre si. E você teve dezenas, centenas, sei lá quantas subadquirentes, adquirentes que vieram aí para baixar os MDRs e essas taxas de adquirência deles e fazer o mercado colapsar como ele colapsou. E uma intermédica da vida também. Então, você pensa que você tem hoje 13%, 14% de desemprego no Brasil, boa parte, a totalidade disso não tem plano de saúde, o sistema de saúde público é muito ruim e precário, então as pessoas, a partir do momento que elas comecem a ter uma pequena renda, elas vão ter que ter uma preocupação grande de ter algum tipo de plano de saúde. Então, todas as empresas, tanto ela quanto a Rappi Vida, que são players integrados, essa alavancagem operacional que elas têm nesse pequeno começo solavanco de economia é muita coisa. Então, eles vão ter um acesso de um público que vai querer ter, porque eles não têm uma necessidade, né? Então, acho que a gente olha muito o tamanho da oportunidade do que o mercado pode ser. Aquela coisa, o Brasil não é para iniciantes. Então, a coisa que é muito complicada aqui é a distribuição, né? E a Magazine Luiza mesmo, ela se destaca nisso. Com certeza. Com certeza, distribuição. Querendo ou não, a gente muda os termos, mas fala a mesma coisa também quando a gente fala de intermédica, porque está entregando um produto que a população precisa em uma distribuição diferente do que os planos de saúde convencionais, né? Total. E com uma qualidade muito boa, né? Para um todo que é muito precário. E hoje, nesse cenário, a gente fala muito sobre empresas, que as empresas digitais estão chegando aí, Banco Inter, sempre tem essa comparação com o Itaú, Amazon chegando, como vai acontecer essa concorrência com a Magazine Luiza. Como você consegue, aqui no Amauá, analisar essas empresas de tecnologia, digamos assim? Porque um Banco Inter, digamos, você não consegue fazer um valuation dele como você faz de outras empresas, porque você não tem tantos dados e a tecnologia ela é exponencial, né? Essa parte, né, a gente até teve na China agora, ficou 2, 3 semanas lá. Nosso time, a Amauá tem 73 funcionários, mas meu time de investimento em equity são 6. A gente foi em 3 pessoas para a China. Tamanha a importância e a dedicação que a gente dá a esses temas. A gente aqui já tem hoje chama de Mauá Lab, que são 6 pessoas totalmente focadas em programação e tentar trazer o que há de melhor em tecnologia ou olhar o que foi feito lá fora e tentar implementar para a gente. A gente ainda não está 100%, né? Mas tem muito projeto no pipeline. Mas o que a gente gosta de ver assim, os bancos tradicionais aqui, eu também acho que não vão morrer, né? Itaú, Bradesco, etc. Eles têm uma vantagem competitiva. Eles vão sim ter um D-rating, né? Que é uma percepção de um valuation mais baixo ao longo do tempo. Isso muito por conta de que a parte de taxa de cobrança de serviços dele devem ir praticamente a zero, né? Que todo mundo fala, ao longo do tempo. A gente teve um relatório aí recentemente, não sei se foi do Morgan Stanley ou do JP Morgan, de Sell-Side, dizendo que os bancos no Brasil têm praticamente 30 ou 40 bilhões de reais em taxa de serviço e que aquilo poderia comprimir o ROE deles, que é de 21, 22, para quase 19, 20. Os bancos ainda falam que pelos próximos anos eles vão conseguir manter os guidances de 20 a 21% de ROE, que são ROEs espetaculares. Itaú paga os melhores do mundo. Um dos melhores do mundo. Itaú ainda paga um dividendo já está pagando um dividendo bem alto, acima de 5%.
E os bancos digitais estão aí, né? O que a gente vê é que o mercado de fintech ele ainda é muito incipiente no Brasil, tem pouco funding, então você deve ter uns 15 ou 20 bilhões de reais em fintech, que é muito pouco. E ele tem que ele tem que evoluir mesmo, e acho que a tendência, né, é de o consumidor estar procurando aí produtos mais adequados a eles. O desafio deles vai ser manter a recorrência, né? Então o sujeito vai lá, abre a conta, que tipo de serviço ele vai conseguir prover para o cara querer voltar e ser o banco dele mesmo, de fato. Isso é o que a gente tem que ver. Mas acho que vai acontecer, mas assim, não é o que vai. Os bancos não vão sumir daí, né? Eles estão aí. Até porque eles têm muito espaço ainda para buscar se igualar a essas tecnologias, né? Você pensa que, né, você pega um Itaú da vida, obviamente o maior competidor dele hoje é a XP, né? E aí ele viu a XP passar em alguns valuations na frente dele, chegou uma hora que ele falou, bom, chega, eu vou comprar um pedaço. Exato. Ele foi lá e comprou 50%. Os lucros, o tamanho, o poder de alavancagem dessas instituições são tão grandes que outro dia eu estava com um cara de banco falando, ele falou, pô, a hora que passar uma barata aqui na frente, meu sapo vai lá e vai pegar o que a gente achar, mas até agora não achamos nenhuma tecnologia realmente disruptiva, não foi um super app, eles, né, lançaram o IT, o Bradesco fez o deles também, que fizesse com que o nosso jeito de olhar e tocar o banco mudasse completamente para poder fazer com que a gente, estamos totalmente desatualizados. Os bancos já entenderam, na verdade, que vem competição. Essas empresas de tecnologias não vão desaparecer assim. Então, que elas precisam ficar atentas e, se for necessário, comprar. Eles têm lá a iniciativa, né? Itaú tem o Cubo, que eles investem lá, tem assim, acho que a Croto também está lá, tem várias empresas que patrocinam o Cubo, que estão olhando, acho que tecnologia, quanto mais asset light e menos ativo você carregar, né? As agências, etc. Todo mundo já se ligou nisso, ninguém é burro, Itaú não chegou lá onde está, porque sem mérito, o Bradesco não chegou lá sem mérito, o Banco do Brasil, Caixa, enfim, esses 4, 5, 6 bancões que a gente tem aqui. Outros, né, estão um pouco mais adiantados, que é o caso do BTG, aí que é um pouco mais, tem o banco de varejo, né, tem o banco com asset, com trading, com IB, com sales, e aí tem o digital que eles estão criando. Recentemente a gente teve um follow-on do banco do PAN, né, que o BTG se diluiu um pouquinho e a Caixa se diluiu um pouco, mas a gente também estão querendo montar uma carteira digital para a base de clientes dele, que é a base CDIE. Então, assim, todo mundo se ligou que isso é uma tendência. Agora, assim, precisa ver quem vão ser os sobreviventes dessas tendências, né? Porque é o que você falou, você olha alguns valuations hoje, eu acho que, eu não sei, mas eu diria que é muito mais fácil, né, um SoftBank que fez aí depois fez o segundo aporte no Banco Inter, ele com todo, isso eu estou escutando de palestras que eu ouvi deles, mas assim, o ecossistema que o banco construiu, de várias investidas, o Inter, nesse valuation, fazer sentido para eles. Agora, como investidor, como eu, como você, como, né, o pessoal todo que investe em bolsa, é muito mais pegar uma carona no que o SoftBank com o Inter vão estar desenvolvendo, porque aquele valuation do Inter sozinho talvez não condiza com a realidade que está hoje. Mas assim, é tão difícil avaliar que assim, essas coisas podem ainda multiplicar várias vezes ou cair muito e aí você não conseguiu fazer a conta do que era o correto. É muito mais o custo de oportunidade do que o custo daquele ativo real, né? E hoje, falando mais de Brasil, nesse espaço todo que a gente tem para crescer, que setores você acredita que podem mais ser beneficiados com isso? Eu acho que os setores hoje que estão aí com maior potencial talvez de disrupção por necessidade é saúde e educação, né? Saúde muito mais em moda, porque realmente é uma tendência. O Brasil, se não for o país, é o país que tem o maior envelhecimento do mundo hoje. Então, a nossa população ela já está naquele tipping point, né, de estar passando por um processo de envelhecimento grande. Então, a parte de medicamento, de saúde integrada, se privilegiaria muito. E a parte de educação, mas assim, a parte de educação está passando por um processo de se refazer, porque acabou, né, os estímulos que teve, FIES, etc. Então, essas empresas todas tiveram que se readaptar. Mas se você vê nossas taxas de educação e etc., tem muita coisa que podia ser implementada, muito projeto, muita iniciativa, e que tem empresas aí que vão se beneficiar disso. E muito também se galgando aí na parte de tecnologia, para não ter que carregar ativo nos balanços.
Então, esses são dois setores que eu gosto muito e, obviamente, infraestrutura e logística, né? O Brasil é totalmente carente. Para surfar essa onda também de volta do aquecimento da economia. Exatamente. Né? Aí você tem as exportações, então uma posição que a gente tem grande é rumo, né, que a gente está há bastante tempo desde o começo do fundo. Você tem os plays de yield, né? Daí você tem aí, obviamente, as construtoras que já surfaram, mas eu estou dizendo assim, quando você pergunta setores que eu acho que tem muita transformação ainda, saúde, educação e a parte de infraestrutura e logística. Sim. E já finalizando o nosso podcast, mais um bate-bola rápido. Queria saber de você, quando você pensa em sucesso, uma pessoa que vem na sua mente. Brasil aqui você olha, obviamente, né? O trio ali é muito presente, assim, pelo menos na faixa etária de pessoas, né, que todo mundo ali se derivou de algumas escolas, mas eles são, obviamente, referência. Então, Jorge, Beto, Marcel. E lá fora você tem vários, né? Você tem todos esses value investors, né? Você tem desde Warren Buffett, o Charlie Munger, que é o sócio dele. Tem uma pessoa chamada Seth Klarman, que é um fundo, que até tem um livro, né, que a gente tem que eu sempre recomendo muito, que chama Margem de Segurança, chama Margin of Safety, que eu gosto de olhar aqui. A gente tem o fundo muito em comitê, né? Então as pessoas, eu não sou não um fundo de uma pessoa só, de um gestor só, então eu confio muito na minha equipe e tenho gasto muito tempo a treinar eles para a gente entender o que cada um é bom em cada coisa, ninguém é bom em tudo, e tentar ser complementar na vida da nossa equipe aqui. Então, quando a gente entra para olhar, eu falo que eu sou chato, que estou sempre olhando quanto pode cair e eles me falam quanto pode ganhar para a gente chegar a um denominador comum. Então, esse livro chama Seth Klarman, o autor, e chama Margem de Segurança, é um livro que eu recomendo e gosto muito. E aí tem os outros livros que, obviamente, são pré-requisitos para quem quer começar a aprender. Você pode estar trabalhando muitos anos perto desse trio, né? O que é que você acha que você mais aprendeu assim, com eles, que você traz hoje para a sua vida aqui? São conceitos simples, né, mas que sempre deu certo. Então, você tem que ter foco, assim, no que você faz, tem que fazer bem feito. E quando você cair de cabeça no projeto, você não querer ficar olhando para o lado, pensando no que os outros poderiam estar, e sempre tentando olhar como é que você poderia fazer o seu melhor, olhar um benchmark, escolher aquela pessoa que você fala, eu quero ser isso, e tentar levar a sua empresa a patamar aquilo ou melhor. Mas aí é mais uma obsessão assim, por fazer melhor e tentar implementar. E a segunda parte, assim, tem que ter gente boa. O Luiz tem muito essa cabeça, então quando eu vim para cá, ele falou, pô, eu só quero que você traga gente A, né? E o problema, ele falou, gente C, D, E ou B, eles sempre contratam gentes inferiores a eles, porque eles têm medo que uma pessoa melhor que eles seja igual e as pessoas de cima reconheçam e eles acabem tomando o lugar deles. Então, assim, eu quero que isso aqui só tenha a pessoa A. Então, você tem carta branca para trazer quem você quiser, obviamente, condizendo com o projeto na época, né? Mas a gente não quer nada assim de gente mais fraquinha para se defender, então tem que ter gente boa. Então, gente é a base de tudo. Não faz nada sozinho, né? Não faz nada sozinho. O livro, qual foi? O custo? Margem de Segurança. Margem of Safety. E uma empresa, para finalizar. Uma empresa? Eu sou um grande fã de falar essas três empresas aí, que é Rumo, Magazine Luiza e Intermédica. Para mim são empresas que por um bom tempo vão ser aí vencedoras e não são empresas cíclicas, né? Que você olha e tem um ciclo de baixa, de alta, como são as de commodity. E cada uma na sua casinha, mas eu sou um grande fã ali da Magazine Luiza já há um bom tempo, um bom entusiasta da história. Ganhamos bastante dinheiro, mas a gente acha que ainda tem bastante coisa por vir. É o que você tá no Skin the Game, então. Exatamente. Exatamente. Renato, foi um prazer estar com você hoje. Eu agradeço muito a sua companhia. Obrigado a vocês, a oportunidade. Obrigado. Valeu.